sexto ano, tudo bem? Que saudade de vocês! E aí, conseguiram fazer o exercício? Foi tudo tranquilo? Espero que sim, viu? Então, dando continuidade às nossas aulas, principalmente a essa sequência lógica, né, que o próprio livro vem trazendo pra gente, trouxe então essas duas imagens para a gente fazer uma análise, né? E a análise hoje, ela vai ser muito mais crítica, né? No sentido mais social das coisas. Na nossa última aula a gente estava falando muito sobre a questão do respeitar o próximo, né? Sobre a questão de que o outro não ter a mesma cor do meu cabelo não quer dizer que eu vou desrespeitá-lo. Muito pelo contrário, são as nossas diferenças que a gente precisa entender que nos faz um ser humano capaz de respeitar o outro, de acima de tudo de apoiar o outro, né? De estender a mão e poder contar acima de tudo com isso, né? Com essa reciprocidade, né? Transmitir coisas boas, o ato da compreensão, do amor ao próximo. E aí então eu trouxe essas duas imagens. Essas duas imagens ajudarão muito na nossa aula, muito. Por quê? Primeira coisa que eu te pergunto é, essa imagem aqui de cima, o que te chama mais a atenção? Primeira coisa que eu te falo é que a gente vai fazer uma análise de classe social, exatamente. Esse próximo capítulo vem mostrando exatamente pra gente sobre a grande diferença que nós temos e que não é só no nosso país, não. Infelizmente, isso acontece em todo o país, chamado de diferença de classe social. Só que em vários países isso se sobressai, ok? E no nosso país isso acontece muito. Olha essa imagem, por favor. A gente está analisando aí uma imagem que rodou o mundo. É, isso mesmo. A gente tem de um lado uma favela, certo? Com as casinhas bem humildes, a gente está falando de nada de infraestrutura, nada de saneamento básico, ou seja, não tem asfalto, a gente está falando ali de casas que o esgoto passa literalmente nos pés das pessoas, e do outro lado, vizinho, você tem lá um prédio de luxo em que cada andar, cada apartamento, né, possui uma piscina por andar. Então, a imagem em si mostra a grande diferença de classe social. E digo isso em um parâmetro que a gente está analisando vizinhos, eles moram lado a lado. E a gente está falando, então, de pessoas com muito e pessoas com tão pouco, né? Passando fome ali ao lado, muitas vezes. Aqui embaixo eu coloquei para você, então, sim, é isso mesmo. Essa pessoa pegou garrafa PET e tentou produzir a sandália. Sim, a sandália. E ao lado você tem um sapato muito bem feito, um couro, né? Um sapato provavelmente importado. Olha essa análise, gente. É isso. É triste, mas infelizmente ainda é a realidade de muitos lugares do nosso país, e não é só do nosso país, mas de vários outros, certo? Então eu te pergunto, já pegou o seu material? Eu já peguei o meu, vamos lá? Aula de hoje número 10. Sente um lugar confortável, arejado, tranquilo. Volte o vídeo quantas vezes for necessário, você tem o seu tempo, então aproveite isso, ok? Pegue o seu material e vamos seguindo. O nosso melhor livro. Vamos lá, primeira coisa que eu te peço é pega na página 184. Por quê? Porque a gente vai fazer a correção exatamente desse textinho, da interpretação que a gente fez desse textinho, tudo bem? Abrindo aí na página 185, ok, especificamente, nós temos lá a primeira pergunta que dizia o seguinte: meu Deus, é ele! É possível afirmar que essa frase, de certo modo, antecipa os fatos apresentados no texto? Sim, né? Olha, o momento, gente, é como se indicasse uma surpresa, né? Meu Deus, é ele! Olha esse ponto de exclamação que nós temos. Então, coloque aí que sim, acima de tudo, realça uma surpresa, né? De que algo inesperado está acontecendo naquele momento, ok? Olha a próxima. O narrador indica, ele inicia o texto, né? Propondo a seguinte pergunta ao leitor. Quem já conversou com um índio, assim, um bate-papo aberto sobre futebol, religião, amor? Como é
é que você responderia essa pergunta? Você já teve a oportunidade de conversar com um índio, conseguiu bater um papo e tudo mais? O que você respondeu aí? Aguarde seu comentário aí colocando pra tia, hein? Olha na B, segundo o texto, que resposta a essa pergunta, né? Se você já teve um contato com um indígena, já conversou, bateu um papo, seria mais esperada? Com certeza seria não, né? Porque, querendo ou não, é algo mais impossível de acontecer, porque eles são mais restritos, acima de tudo ficam mais isolados, né? Então, assim, seria algo mais difícil de acontecer, ok? Olha a próxima pergunta, questão 3. O narrador faz referência à visão de que alguns estrangeiros têm de nós, brasileiros. Que visão é essa que os estrangeiros muitas vezes têm do povo brasileiro? Gente, é isso mesmo. É engraçado, mas é algo que em vários países ainda surgem esses comentários, como por exemplo, de que aqui andam ainda nus, de que fazem a dança da chuva, sabe? Que utilizam arco e flecha para caça. Olha só, né? Seria mesmo que o pensamento de que a gente literalmente não evoluiu, né? Olha isso. De que forma essa ideia se relaciona com a imagem inicial que a população da cidade criou do novo aluno? Gente, os dois mostram uma palavrinha chamada estereótipo, né? Que é um preconceito, é algo que é concebido antes de ser conhecido. E isso é mostrado tanto no texto como perante esses comentários que são feitos sobre nós, ok? Que sentimento essas visões, tanto dos estrangeiros como da população da cidade, revelam? Que são preconceituosos, que acima de tudo não conheceram tanto a criança quanto o povo brasileiro em si, né, para eles conceberem tais comentários. E eles constituem isso, falam isso, jogam na mídia, e essa população aí, esse pessoal local, eles literalmente achavam que o menino era totalmente uma criança do meio do mato, que ele teria um comportamento grosseiro. Olha isso, nem conheceram para já estar falando, né? Olha o 4. A matrícula do novo aluno é feita por seu pai. Um pataxó sem camisa, com um umbigo preto para fora, 2 penachos brancos na cabeça. A partir da descrição do pai, como você, a princípio, imaginou o aluno? Como é que você imaginou o aluno, dona Giovana? Coloca aí no comentário, tô aguardando. E você, Pedro? Coloca aí pra mim. Marcos, coloca aí o comentáriozinho. Samuel, coloca todo mundo aí embaixo. Sofia, aguardo o comentário de vocês. Como é que vocês imaginaram? Ao decorrer, né, desse iniciozinho da leitura, como é que seria esse menininho no começo do texto para vocês? Olha 5. Ao formalizar a matrícula do filho, o pai teve que apresentar vários documentos. O processo foi bem burocrático. Enfrentar filas, pegar senhas, apresentar um número grande de documentos. O que o desempenho do pai nessa situação pode sugerir? Com certeza que ele já estava bem socializado. Ele literalmente sabia muito bem o que ele tinha que fazer, ele correu atrás da documentação e ele tinha uma vontade muito maior, que era o quê? Dar a devida educação ao filho, lutar por uma vaga por essa criança e foi atrás disso. Acabou. Olha o próximo, 6. Quando a informação de que um índio iria estudar na escola chegou, né, e tudo mais, a diretora se deparou e ela literalmente se desesperou e correu à biblioteca para pesquisar leis, decretos, portarias, tratados, atlas, mapas históricos. Considerando o material pesquisado pela diretora, responda. Olha lá, ela estava preocupada com a adaptação e o bem-estar do garoto ou com a situação da escola? O que você colocou? Claro que era com a situação da escola, né? Porque ela tinha muito medo, muitos receios, várias implicações ela foi tentando colocar, né, perante essa situação para que o menino não fosse lá alojado e tudo mais. Então, assim, ela criou obstáculos perante a isso, mas a preocupação dela não era com o menino, mas sim com a instituição, né? Circule no texto um fragmento que comprove a sua resposta anterior. Você poderia ir lá para o finalzinho da página 184, quando ele diz assim, ó:
Curiosa com a situação, a funcionária questionou: qual é o problema para tanto barulho? Precisamos ver se podemos matricular um índio. Ele tem proteção federal, e aí ela começa literalmente nesse parágrafo citando as implicações que poderiam acontecer, tá bom? 7. O garoto foi descrito como um menino roliço, chicletes, boné do Chicago Bulls, tênis Reebok, calça jeans, camiseta, Walkman às orelhas. Considerando o significado da palavra roliço, o que se pode deduzir dos hábitos do garoto? Ele não deve ter uma alimentação saudável, não deve praticar atividade física, né? Deve ser um garoto sedentário. Em relação à sua vestimenta e ao seu comportamento, o garoto era muito diferente dos outros da geração dele, da mesma idade? Não, né? Muito pelo contrário, ele era muito parecido, inclusive. Ao chegar à escola, o garoto tinha apenas uma preocupação: se poderia usar seu Walkman. Durante as aulas, você sabe o que é isso? Você pesquisou a respeito? E aí, o que você encontrou? Encontrou que é literalmente um tocador, né, de fitas, que você coloca o seu fone também, só que ele é bem maior do que o que nós temos atualmente, né? Olha a 9. Em relação à ideia central apresentada no texto, o índio, né, podemos afirmar de que se trata letra C, ok? Letra C. Pessoal, abra então, por gentileza, no capítulo 10. O capítulo 10, ele já inicia com uma imagem muito parecida aí do que a tia Valéria colocou no iniciozinho do nosso vídeo, ok? Nós fizemos uma análise, fizemos um momento de reflexão, e aí nós temos uma pessoa com um sapato muito velho, bem surradinho, né? Rasgado, inclusive, e embaixo, muito pelo contrário, um sapato totalmente novo, engraxado, brilhoso. E aí a gente passa e diz assim: gente como a gente. Existem no mundo muitas pessoas padecendo de fome, vítimas de preconceito e de falta de esperança. Já é tempo de olhar além das aparências e do poder aquisitivo. É tempo de olhar com o coração. No Brasil, explicou meu pai, o preconceito é disfarçado, mas existe. Quantos pretos a gente vê no shopping, por exemplo? Em compensação, quantos negros ou mulatos estão na rua pedindo esmola? Não é que não existam brancos pobres passando fome. Claro que existem, mas os negros têm menos oportunidades. E se o pai e o avô tiverem menos chances, assim também será com o filho. Eu sei que você deve ter lembrado desse trechinho, feito uma correlação com aquele, né, das crianças na carvoaria e tudo mais, quando ele realmente cita algo parecido. Termina de fazer a leitura, faça essas 3 questõezinhas, tanto no seu caderno ou no próprio livro, sem problemas, ok? E abra, por favor, nesse textinho que tem como título Irmão Negro. Acompanhe comigo a leitura do seu livro, ok? E ele diz assim: alguns dias depois, minha mãe telefonou. Havia devolvido a casa, pago o último aluguel, falou com um advogado para encaminhar o processo. Havia alguns problemas legais para garantir a guarda do menino, mas nada muito difícil de resolver. Como meu pai também é advogado, poderiam tratar desses papéis em São Paulo. Já havia reservado lugares no voo da tarde seguinte. Chegariam à noite. Fomos esperá-los no aeroporto. Durante o trajeto, notei que meu pai me observava, preocupado, como se estivesse pensando em alguma coisa e que não quisesse me dizer. Você está com um jeito esquisito, pai. Não é nada. Quando anunciaram a chegada do avião, ficamos bem na frente do portão de desembarque. Logo vi minha mãe caminhando em nossa direção. Parecia cansada, mas feliz. Trazia pela mão um menino tímido, de jeito assustado, pouco menor do que eu. Mas foi uma surpresa daquelas. O meu primo era mulato. Mulato bem escuro, de cabelo pichain, negro. Quando eu pensava em meu irmão mais novo, nunca imaginava que ele seria preto. Na minha cabeça, deveria ser mais ou menos parecido comigo, loiro, talvez até com os olhos azuis iguais aos meus,
Fiquei de boca aberta. Nem sei como não entrou um mosquito na minha garganta. Pessoal, e aí você vai dar continuidade à leitura do texto, mas é um texto que mostra pra gente exatamente o que a gente estava comentando a respeito do preconceito, de algo que é concebido antes de você conhecer. A gente está falando sobre a questão de diferença social, diferença de classe, de alguns que têm oportunidades e outros nem tanto, né? A questão do estudo, a questão do correr atrás. Então, assim, tudo isso, termina de ler o texto com calma, faça suas reflexões e vamos para a parte de interpretação. Vamos lá? Abrindo na página 211, a questão diz pra gente assim, logo no primeiro parágrafo do texto, elementos indicam se tratar de um caso de adoção, né? Adotar uma criança. Que palavras reforçam essa ideia? Então você volta no seu texto, pode usar o seu marca-texto, grifando palavras-chave que funcionam como um indicador para essa adoção, beleza? Léo não fazia ideia da surpresa que o aguardava na chegada da mãe com o primo. Podemos dizer que o mesmo se aplica ao pai do garoto. O pai também, ele literalmente estava surpreso perante a situação. O que você acha? Coloca aí pra gente. Passando a sua página, na 212, questão 3, diz assim. Léo descreve seu primo empregando uma gradação. Gradação é uma figura de linguagem que traz pra gente elementos sequenciais, ok? Como, por exemplo, o homem, ele nasce, ele cresce e ele morre, ok? Isso é uma gradação, algo sequencial. Voltando à questão, a figura de linguagem em que imagens são expostas de uma forma crescente, ok? De que maneira essa afirmação pode ser comprovada? Você vai voltar no texto e vai encontrar algo que foi gradativo, sequencial, que foi dita no texto, ok? 4. Léo esperava que o primo fosse parecido com ele e surpreende-se ao constatar de que Sérgio era negro. A atitude dele é positiva ou negativa? Fala pra mim. O que você acha perante a tudo isso? Você achou que tudo que ele disse foi positivo ou negativo? Coloca pra tia. Quais argumentos Léo emprega para explicar a reação dele naquele momento? Quais são os argumentos? O que ele disse, né, para literalmente tentar amenizar a situação? Os pais estavam apreensivos com a reação de Léo. A partir de que momento eles começam a se tranquilizar, se acalmar, verificar que tudo daria certo? 6. Passada a surpresa inicial, Léo voltou a pensar nas consequências que aquele fato poderia trazer para a sua vida. Levante hipóteses. O que essa reflexão posterior poderia indicar? O que tudo isso poderia indicar perante literalmente essa surpresa inicial? Beleza? Pessoal, finaliza seu exercício com calma, você tem todo o tempo, volte o vídeo quantas vezes for necessário e dúvida, coloca pra tia Valéria que ela já responde. Grande beijo para cada um de vocês!